Para tratar da saída, nós vamos trabalhar em 4 aulas. Uma para transmissão no modo simples, transmissão no modo avançado, gravação no modo simples, gravação no modo avançado. Nessa área a gente tem aqui em cima, modo de saída simples e avançado. Então a gente tem aqui a transmissão, a gravação, e no simples nós temos aqui a transmissão e aqui a gravação. A primeira parte a gente vai falar de transmissão nesse modo simples. Então nós temos aqui a taxa de bits do vídeo, o codificador e a taxa de bits do áudio. A taxa de bits ela está ligada diretamente à qualidade do vídeo. Então se eu tenho um vídeo com uma quantidade muito grande de detalhes, com muito movimento, eu preciso de uma taxa maior de bits. Isso porque a quantidade de pixels, de alterações que eu tenho na imagem é grande e eu preciso enviar todas essas informações para a plataforma, para o Facebook, para o YouTube, ou a plataforma que você estiver usando. Então, a gente está usando uma taxa constante de bits, né, de envio de bits, e a gente vai olhar aqui agora as especificações, para a gente saber qual é a taxa que a gente tem que enviar. Tem uma aula específica sobre isso, mas aqui a gente já vai conseguir ter uma ideia da taxa de bits que a gente precisa para fazer a transmissão. Então, vai variar um pouco de cada plataforma, você pode testar também, as plataformas geralmente dão um range para a gente, e o que uma plataforma está colocando serve também como parâmetro para outras plataformas. Vou arrastar para cá uma janela. Eu tenho aqui então aberto as configurações do YouTube. Então o YouTube ele já dá para a gente isso aqui e está aqui. Então se eu quero fazer, por exemplo, uma transmissão 720p, 30 frames por segundo, minha taxa de bits tem que ser entre 1.500 e 4.000 kilobits por segundo. Se for para 60 frames por segundo, um mínimo de 250 até 6.000 kilobits por segundo. Se você não tem uma internet, uma banda que disponibilize que você envie tudo isso, você tem que vir aqui para o 720p ou ir reduzindo a sua resolução para que não tenha, na transmissão, não fique perdendo quadros e fique uma imagem meio travada, com muito lag. Uma transmissão 1080 30 frames por segundo, de 3.000 a 6.000 kilobits por segundo. 1080 a 60 frames por segundo, entre 4.500 e 9.000. E você pode ir subindo, né? Então, uma transmissão, por exemplo, 4K, você precisa enviar, que é 3.840 por 260, de 20.000 a 51.000 kilobits por segundo. E aí vai subindo. Então, a gente está trabalhando ali a 1080 30 frames por segundo ou 1080 a 60 frames por segundo nessas aulas. E o que nos importa é 4.500 a 9.000, 3.000 a 6.000. O Facebook, por exemplo, a resolução que ele espera chegar até lá é 720p. Então, eu não preciso ter na minha saída 1920 por 1080, eu posso ter lá 1280 por 720 a 30 quadros por segundo. Isso aqui a gente vai ver depois, a gente vai na configuração avançada, e aqui ele dá a taxa de bits que ele recomenda, entre 4.000 a 6.000 kilobits por segundo. Tá? Taxa de amostragem 48 kHz, canal estéreo mono. Aqui no YouTube eu acabei não mostrando, mas ele tem aqui embaixo outras informações do codificador. O frame rate máximo dele é 60 frames por segundo, frame chave a gente vai ver depois também, a cada 2 segundos, não exceder 4. E ele pede CBR, que é Constant Bitrate. E a taxa de amostragem de áudio, 44.1 kHz, 128 kbps por segundo, estéreo. Vamos lá, então. A gente está aqui. Quando a gente veio aqui na última aula, a gente selecionou 1920 por 1080, 30 frames por segundo. Então, a gente olha aqui no YouTube e vê que para 30 frames por segundo, no 1080p, a gente precisa de entre 3.000 e 6.000 kilobits por segundo. Vou fazer aqui um teste da internet, saber qual é a minha taxa de download e minha taxa de upload. O que nos interessa é a taxa de upload. Nós estamos subindo o vídeo para a plataforma, a gente está enviando o vídeo para o YouTube, para o Facebook ou para outra plataforma que a gente estiver fazendo essa live. Quem está assistindo, importa ter uma boa taxa de download. Então, a taxa de download está em 236.6 megabits por segundo aproximadamente. Essa taxa ela é variável, ela não é fixa. Isso é uma medição, uma média daquele período que ele fez o teste. E a gente vai ter aqui agora também o upload
médio desse período que ele ficou testando. Está dando ali 120.7 megabits por segundo. Pode ser que ele demore um pouco para finalizar o teste, mas a gente já tem aqui que a média é 120.7 megabits por segundo. Não vou esperar até o final porque pode acabar demorando um pouco mais aqui. Sendo assim, eu tenho banda para enviar 3 a 6 mil kilobits por segundo, que seria 3 a 6 mega. Importante que se você tem, por exemplo, uma banda de 10 mega, não exceder 80% dela com a taxa de bitrate. Então, se eu tenho uma banda de 10 mega, eu não vou colocar um bitrate maior que 8.000. Se eu tenho uma internet, se eu acabo usando toda essa banda para isso, eu fico sem espaço para outras coisas. E em uma oscilação, como a gente sabe que essa taxa não é constante, a gente vê aqui no teste de velocidade que ela fica variando. Se eu tenho ali uma oscilação, eu começo a perder quadro. E aí quem está assistindo começa a ter uma transmissão travada. Então eu tenho que enviar 30 frames por segundo, mas em determinado momento eu não tinha a banda disponível, ele perdeu um quadro, enviou 29. E aí ele vai ficar com um quadro estático. Ele vai pegar o 29, vai replicar para o 30 e ele vai colocar só o primeiro quadro do próximo que estiver chegando, do próximo segundo. Então a gente vai colocar ali entre 3.000 e 6.000. Vou colocar 6.000, como a gente tem banda disponível. Esse valor, a gente tem um range, como foi falado, né? A gente pode ser de 3.000 a 6.000, e aí fica a critério de vocês testar isso, colocar tudo que vocês vão precisar, fazer teste, envia para o YouTube, para o Facebook, para a plataforma que for utilizar, vai vendo como isso está chegando, se não está travando, antes de rodar isso de verdade. Coloca lá uma transmissão privada e vai fazendo o teste. Liga num computador, no outro você vai analisando como isso vai chegando, mas é muito importante testar. Isso aqui tem um range, no meu caso eu estou colocando 6.000, mas isso aqui não é fixo, isso aqui é variável. Essas imagens elas precisam de um encoder. Uma imagem de vídeo ela é muito pesada, muito pesada. Seria impossível enviar isso se não houvesse um encoder. Então o encoder vai pegar essa imagem, vai compactar ela e vai enviar. Muitos encoders, por exemplo, eles trabalham enviando somente os pixels que tiveram modificação. Os que não tiveram, eles acabam falando pro decoder, né, para quem está lá recebendo, que aquele pixel não é para mexer. E aí você consegue diminuir a quantidade de informações que você está enviando. No caso, o codificador, eu estou usando uma placa da NVIDIA e ele tem o NVENC. Mas você pode também utilizar o X264. A diferença, o X264 utiliza o CPU, o processador, para fazer o encoder. E é muito pesado para o seu processador. A gente pode depois fazer alguns testes para ver o uso do CPU aqui no sistema. E você vai acabar, talvez, tendo uma transmissão um pouco travada, ficar um pouco... não vai ter tanta fluidez. Já usando o hardware, o GPU, você está tirando todo esse peso do processador, que já está ocupado com outras coisas, outras tarefas do Windows, outras tarefas aqui no sistema, e está colocando todo o peso do encoder, né, do codificador, na GPU, que é a placa gráfica. A placa gráfica ela só está ali para trabalhar no encoder. Então, ela tem um poder de processamento muito grande, depende muito da placa, lógico, mas ela tem um poder de processamento grande, geralmente, e para o que ela tem que fazer aqui, você fica tranquilo, você fica com o seu CPU tranquilo, a GPU vai renderizando tudo isso com uma qualidade boa. Se você tiver que trabalhar talvez no CPU, você vai ter que ter uma qualidade inferior para poder dar conta de gerar todos esses quadros e enviar. Então, no caso, eu tenho aqui uma placa de vídeo, vai aparecer da NVIDIA, vai aparecer NVENC, a placa de vídeo da AMD vai aparecer um outro nome, e se for uma da Intel, vai aparecer do processador, né? Se eu não me engano é QSV, que é QuickSync. Então é isso. Aqui a gente vai trabalhar dessa forma. Modo de saída simples é suficiente para você acertar as configurações. Taxa de bits do áudio a gente está 160. O YouTube ele pede 128. Não há problema mandar 160, mas o que ele pede aqui é 128. Então, como a gente está trabalhando aqui, por exemplo, com o YouTube e com o Facebook, vamos trabalhar ali no limite do YouTube. O Facebook aceita até 256. Então, é isso. Agora, a próxima aula, a gente vai falar do modo de saída avançado.